Bem, essa é uma entrevista que eu estou fazendo com minha mãe, de memória, da sua memória, uma das entrevistas, né? A primeira entrevista. Minha mãe, professora em Macau, tem uma série de elementos que estão presentes em sua memória e a gente tem que deixar isso para os filhos e netos. Então, eu tive essa ideia, estamos aqui começando a primeira série de entrevistas com ela. Hoje é dia 13 de dezembro de 2018. Dia de Santa Luzia. Dia de Santa Luzia. Mamãe, eu queria que a senhora falasse, né, sobre a sua infância. Como foi seus primeiros anos de vida lá em Macau? O que é que a senhora se lembra da sua época de infância? Bem, como sempre, a época de infância é muito boa, proveitosa, é muito agradável. As crianças não pensam em nada, somente em brincadeira. E assim a gente levou a vida em Macau. Morava na casa do meu avô, com Emília Avelino, que é meu avô, com as tias maravilhosas, Olda, Sinhazinha, Dulce. Era um verdadeiro encanto. Era como se fosse um castelo cheio de ilusões, cheio de felicidade. E tinha muitas colegas e elas se reuniam muito lá em casa. As minhas meninas se chamavam Adarilde, Eglantine, Josélia, Giselda. Todas da Rua da Frente, daquela região. Morávamos na Rua da Frente, ou até hoje. A casa antiga existe, não é como foi remodelada. Eram 2 portas e 3 janelas, grandes, onde a gente brincava muito. Eu lembro muito da minha tia Dulce, que cantava bem, e a gente gostava que ela cantasse, que ela tocava no piano, mas sem saber as notas. E era um verdadeiro tremor, né? Uhum. Cantava muito bem. Fui educada, a primeira minha educação, meus primeiros ensinamentos foi na minha casa, que é a Casa do Saber. Isso. A família Avelino é conhecida justamente por essa quantidade de educadores, de pessoas ligadas à cultura. Quando a senhora era pequena, então, o maior destaque nessa parte de cultura era naturalmente Olda, Dulce, Sinhazinha, e contava muita história de Trancoso, que a gente chamava Sazinha. Isso. Muita história de Trancoso. E assim ia encantando a gente, encantando elas e elas encantando a gente. Isso. E também tinha o seu pai, né? Edno Avelino, que era professor, mas era muito exigente. Queria que a gente soubesse muito verbo, muita conjugação de verbo, escrevesse muito bem. Tudo que ele queria que a gente fizesse era de primeira qualidade. Certo. Era rígido e gostava que fosse tudo correto, tudo certo. Que falassemos certo. Eu, Gracilde, Violeta, Gilberto, os irmãos, muito queridos e amados. E como é que a senhora via Macau naquela época? Como era Macau naquela época? Macau naquela época, muito bom, é como dizia meu pai. É a minha terra calma e boa. A gente tinha umas salinas bonitas que a gente passeava lá na ponta da rua. Toda tarde a gente passeava. E a maré? A maré era uma coisa linda. Ela me encantava. A gente pulava de barcaça em barcaça. Não tinha medo nenhum, com medo de ser. E era bom. Era muito divertido. Muito Aquela divertido. infância era muito... Aquelas colegas, tudo brincando. E as professoras. Quando eu saí da minha casa, já sabia somar, subtrair, multiplicar. E os verbos. Sim.
Então já tinha tido a primeira... A primeira escola foi a minha casa. A primeira escola foi... A minha casa, minha escola. Isso. Eu digo sempre. Aí a senhora, então, começou a estudar formalmente... Formalmente no Grupo Escolar Duque de Caxias, Sim. onde terminei sendo professora e me aposentando pelo Duque de Caxias. Então foi uma vida toda Minha Duque de vida Caxias. toda Duque de Caxias. Como eu digo sempre, na minha terra, Macau, eu tive tudo. Não saí e Deus me deu tudo na minha terra. Curso primário, curso ginasial, o pedagógico e a faculdade de letras. Isso, que foi no campus Universitário. Os primeiros ensinamentos foram, como eu disse, no Duque de Caxias. E tenho que lembrar muito bem a Escola Normal Regional. Que funcionou que funcionava no Duque de Caxias. Muitas amigas, era um encanto. E sobre seus irmãos? Meus irmãos, todos, Gilberto, Graciela, Violeta. Eu e Violeta éramos quase todas da mesma idade, nos entendíamos muito bem. Isso. E as brincadeiras sempre pareciam com as mesmas. Certo. Então, o Gilberto então, foi o único que saiu. Quer dizer, a Gracilda veio para Natal. Né? Depois veio estudar na escola doméstica. Né? E tio Gilberto foi mais longe, ele foi até Alagoas, fez a faculdade de Direito, foi o orador da turma. Era, como dizia em Macau, era o orador oficial da cidade. Isso. E sobre as figuras de Macau, quem a senhora se lembra na sua época de infância e adolescência, que eram figuras assim importantes, que tinham uma importância maior, tanto no campo da economia, como da cultura, da educação da cidade? Quem eram as pessoas? As pessoas, como educadora, nós tínhamos educadoras muito boas. Era Diaí, Anaí, Joana Sampaio, Lourdes Bezerra, as educadoras, Santa Fagundes. E Edinô Avelino também, como Edinô educador. Avelino, meu pai, Olda Avelino, minha tia, com quem eu aprendi tudo também. Aliás, como eu já disse, minha família foi quem nos ensinou. Nós não precisamos sair para ir para outro canto, a não ser para estudar em casa e aprender tudo. E Dona Ana Avelino? Dona Ana Avelino, agora nós temos muito medo da palmatória de Dona Ana, que era tudo na palmatória. Se não respondesse, certo, palmatória. Eu não gostava muito não, mas, por sinal, frequentei muito pouco o educandário dela, porque eu tinha muito medo da palmatória e pedi a minha mãe para não ir para lá. Certo. A senhora, e quem outras pessoas mais? O Monsenhor, a figura de Monsenhor. Era uma figura central. Central, Monsenhor, era tudo. Foi quem me batizou. E a igreja é uma perfeição. E estou feliz porque eu soube que tinha voltado a pia batismal para o mesmo lugar que eu me batizei. Olha. Eu vi, coisa linda. Histórico, né? Tem que ficar no lugar, correto. E os prefeitos, que nós tivemos quase um único prefeito católico no tempo da ditadura, João Melo. Na época de Getúlio Vargas. Na época da ditadura Vargas. Certo. Nós somos primos também de Georgina Avelino. Primo de Georgina Avelino. Georgina Avelino, primo legítimo do meu pai, filho de Pedro Avelino, que era irmão de Emílio Avelino. Isso, era lá de Angicos, né? Lá de Angicos. E o meu bisavô, o seu avô, Emílio Avelino, migrou para Macau, né? Veio para Macau, Sim, junto com as irmãs, né?
Isso no final do século XIX ainda, né? Quando foi feita a casa, o sobrado, que ainda é de posse da família, né? Está até hoje lá. Tenho pena porque o tempo vai passando e a cidade muito salitrada, vai se deteriorando. Eu não gostaria de perdê-la, mas, enfim, perdê-la a casa. Sim. Sobrado. Certo. Mas está lá, será o que Deus quiser. E na sua época de adolescência, de infância e adolescência, aconteceu algum fato interessante que chamava a sua atenção? A política sempre era uma coisa muito... A política toda a vida, depois que acabou a ditadura Vargas, eu trouxe na política. A política trouxe muita coisa que não foi agradável, mas que a gente respeitava, cada um com o seu partido, cada um com o seu candidato. É quase um tipo a política de hoje. Certo. E o carnaval, como era o carnaval? O carnaval no Macau tem uma tradição muito antiga, né? Sempre foi carnaval. Agora, mas como eu digo sempre, como de hoje é diferente. Porque aquelas musiquinhas antigas, sabiá, remadores e as negas, que hoje não se pode mais falar em nega. É politicamente incorreto. Incorreto, não se pode falar. Mas era um clube muito interessante, cada um no seu lugar. Os remadores, o sabiá, e minha tia Olda também fazia apologia aos clubes carnavalescos. Apesar de ser muito católica, mas ela gostava muito de teatro e fazer as canções carnavalescas. Eram sempre letras muito simples, né? E muito sem simples. nenhum tipo de apelo, né? Era apenas para a diversão das pessoas. Para as pessoas. E os santinhos da primeira Eucaristia, das crianças, sempre ela que fazia. Sempre ela. Da primeira Eucaristia. Da primeira Eucaristia. Sempre tem muitos. Eu toda a vida só quero comadre Olda, Dona Olda, e muitos afilhados, Olda Avelino. Certo. Muitas poesias que hoje eu, Gracilde e Violeta, resgatamos as poesias de Olda, o que ela escreveu, e não tudo. Isso. Muita coisa foi se perdendo. Inclusive um livro, né, que foi publicado, vai fazer um ano de lançamento do livro, né, que foi lançado em Macau, no Marias Café, no dia 27 de janeiro de 2018. É um livro muito importante, muito importante. Quem não conheceu, como essa geração nova não conheceu, mas lendo o livro tem vontade de sentir como se estivesse naquela época. Poesia e Cânticos de Olda Avelino. Poesia e Cânticos de Olda Avelino. Meu filho Augusto Carlos completou, porque Gracilde começou, eu, Violeta e Gracilde, começamos. Aí Gracilde teve problemas, e pediu ao meu filho Augusto Carlos, que está aqui, para dar continuidade, terminar, fazer. Ele então, como muito inteligente, justiça se faz. Vamos lá, eu não quero dizer porque é meu, e puxo mais ao lado da Avelino. Tem o André, que é muito bom, mas o André é mais... operacional, para fazer as coisas, né? Gosta muito de mato, da fazenda, quem toma conta da fazenda. Agricultura, toma conta lá da fazenda. E é muito bom agricultor. Não sei se é de pena. Pois é. Então, a senhora, ainda na sua infância, na sua adolescência, como era o dia a dia na cidade? Era um dia muito tranquilo, né? Assim, dia tranquilo, porque se estudava, brincava, dava um passeinho ali pela beira da praia, na Maré. Nós, toda tarde, nós com as amiguinhas, lá na Maré, na beira da Maré, como a gente chamava, correndo, indo até a Salina, que era perto, na ponta da rua, passeávamos pelas salinas, e as recomendações da família. 5 horas, 5h30, mais tardar, estejam em casa. Isso. Aí, Macau não tinha a quantidade de casas que tinha hoje, então tinha dunas, né? A paisagem era diferente, tinha coqueiros, né? Está até na poesia de Edinô Avelino. Meu pai, Edinô Avelino.
Então era um cenário quase como uma praia, né? A cidade tinha um cenário bem diferente do que é hoje. A cidade, a área, né, da cidade é totalmente urbanizada, né? É tudo muito bom. Não tenho nem dúvida que foi uma infância e uma adolescência vivida. Vivida intensamente. Vivida, 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 vivida. E com relação a outra paixão que a senhora confessou, era a paixão pelo cinema. Cinema, o Éden, primeiro o Éden, quebrava muitas fitas e a molecada gritava, assobiava, era aquela bagunça. Aí depois apareceu o São Luís e Dois Irmãos, já o cinema mais moderno. Mas o mais antigo era o Éden. O mais antigo era o Éden. O Barrocheiro, onde se processava bailes carnavalescos. Sim. Dos remadores. Certo. Cada agremiação tinha o seu local específico. Remadores era no Barrocheiro. A prefeitura era mais da elite. Sim, as famílias de elite frequentavam o bairro. E lá para trás, já sabe, pelo Porto, pelo Valadão, eram os clubezinhos mais simples. Sim. E os pastoris? Popular, né? Os clubes populares. Que lindo eram os pastoris. O Beija-Flor, o Cruzeirista, e sempre os dois rivais. A senhora se refere sempre ao que? A década de 50, né? Isso foi mais na década de 50, né? Uma outra coisa também é com relação à casa, né? Que a senhora já falou, que era a casa do saber, né? A casa dos poetas, dos educadores. A senhora, quais são as recordações mais antigas que a senhora tem da casa? Os ambientes, como eram ambientes... como é que a senhora descreve a ambiência da casa? A casa, nós morávamos, a família de Edno Avelino, meu pai, mamãe, eu, Gracilde, morávamos mais no sobrado. Era aconchegante, mas a gente descia muito para brincar na cisterna. Que ainda hoje tem, ainda né? Hoje tem. Que é um patrimônio. Um patrimônio. Aliás, a casa é um patrimônio da cidade, né? E Gilberto, como era, a vocação dele era para ser advogado, para ser formado. Logo desde cedo. Eles reuniam a turma todinha, vamos bater palma. Eu vou fazer o discurso e vocês vão aplaudir. Aí quando eles diziam qualquer coisa, aplaudia todo mundo, era aquela risada, aquela bagunça. Foi bom? Foi. Ele adolescente já tinha esse... E até que ele a vocação dele era para ser, mesmo formar em direito, ser advogado. E poeta também. E poeta, escritor. E qual foi porque tio Gilberto, ele herdou dos tios, do pai e das tias, né? Emílio. Sim, Emílio também era poeta. Tem uma canção muito bonita de Emílio, que eu não sei até hoje. Miriam, que horas são essas? Meia-noite não venho escutar. Deixa o sono e comigo vem ver a canção que eu vou cantar. Uma coisa assim, mais ou menos. Começava assim. Era uma canção lírica de amor. De amor. Certamente um amor frustrado, que ele ficou viúvo, mas não casou. Mas morreu viúvo. Certo. As lembranças que a senhora tem de Emílio Avelino são lembranças muito vivas ainda, né? Quando a senhora era... Ele faleceu, a senhora era muito jovem, né? A senhora era criança ainda, né? Eu tinha 8 anos quando ele faleceu. Me queria muito bem. E eu fazia chantagem. Porque ele me queria muito bem, eu queria um confeitinho, eu queria um chocolatinho, eu queria e às vezes chorando, pedindo a ele. Para que ele levantava, ia no mercado que era perto, comprava. Fazia os seus gostos. Mais do que os outros. Aí chegava, eu tomava um banho para ele dar um cheiro na minha cabeça, ele dizia, mimosa e cheirosa de dindim. Sim.
Ela tinha um tratamento diferenciado com a senhora, com relação aos outros. A senhora era a caçula, era a mais querida, digamos Mas assim. o que eu mais, hoje, até hoje eu me recordo, quando ele estava muito doente, quase sem falar, mandou me chamar. Sim. Aí eu fui chorando para junto dele. Ele bateu na minha cabeça e disse: minha neta querida, estude, cresça e tome conta dessa família. E eu, a mais moça, a criança, até hoje eu ainda vejo, escuto como se ele tivesse dito. Bateu na minha cabeça e disse: minha neta querida, estude, cresça e tome conta dessa família. Algo que marcou a senhora pro resto da vida. E a senhora cumpriu esse desígnio. Eu, a mais moça da família. Mas tomou conta da família. Foi. Isso. Bem, então essa é a primeira parte em que mamãe fala da sua infância e da adolescência. Depois, então, nós damos continuidade com as outras fases da vida dela.